Bom dia, amigos do Eu Vou Passar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você viu que, ó, hoje é domingão, roupa nova, dia de voltar para casa. No caminho tava pensando, aquela música assim, longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. Vamos fazer exercício que é melhor do que cantar, né? Hã? Professor é melhor para fazer exercício do que como cantor, não é verdade? Domingão, espero que vocês estejam animados. Mais aí 4, 5 aulas a gente arrebenta com a nossa bateria de questões da CESP. 200, ao que tudo indica, nós vamos fazer 250 questões da CESP, tá? Vamos calcular que 70 questões na parte específica e mais aí umas 10 questões da parte geral, conhecimentos gerais, nós temos aí 80 questões, ou seja, 3 vezes mais o número de questões que vão cair na prova, estão aqui conosco, né? Lembrando que atendimento tem aquele pedacinho de marketing, telemarketing, que também deve ter algumas questões, então não posso falar que são 70 questões na parte específica relacionada à minha matéria, tá bom? Mas vamos dar sequência ao nosso curso, mercado de câmbio hoje. Hoje iremos falar, começamos com o mercado de câmbio, terminamos a última aula com o mercado de capitais, falaremos em mercado de câmbio. Eu selecionei algumas questões de 2002, 2003, até para poder fazer alguns comentários de mudanças que tiveram na regulação de câmbio, tá, pessoal? E eu acredito também que a CESP, do jeito que ela é cruel, ela pode até colocar uma questão de 2002 e o aluno que não está atento na mudança que houve, ele certamente pode vacilar numa questão como essa, tá? Ontem e nas aulas anteriores eu comentei o jeito certo de estudar, galera. Óbvio, eu estou falando com pessoas que já fizeram o curso teórico, né? Ou que já estudaram aí por livros ou outros cursos. Quando eu falo de questões comentadas, o jeito certo de estudar é assim, eu já estou me baseando que vocês já têm um conhecimento, pelo menos o básico, dos cursos que vocês fizeram, tanto de bancários quanto específico, né? E aí a questão de estudar questões comentadas é desse jeito, né? Pega a questão, pesquisa, joga tudo dentro de um mesmo assunto para você esgotar tudo que é possível sobre o mercado de câmbio e os outros assuntos. Lembrando que mercado de capitais e mercado de câmbio, a CESP adora. Qual a dica que eu dou para mercado de câmbio? Porque ele é grande, né? No próprio curso nosso de conhecimentos bancários, eu coloquei lá pontos importantes e principais, mas o mercado de câmbio ele é bastante amplo e bastante extenso. Então, até porque não daria para a gente colocar também todos os assuntos dentro de um curso de conhecimentos bancários, que a gente ficaria 2, 3 anos estudando o curso, tá? Entra lá no Google e põe FAQ câmbio, Banco Central. E aí vai aparecer tudo sobre câmbio. Eu acho que ali você teria umas 10 páginas para ler, mas vale a pena, tá? Porque a CESP, como eu disse, copia e cola da página do Banco Central. Começando na primeira, o mercado de câmbio é o ambiente abstrato, onde se realizam as operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central e entre estes e seus clientes. No Brasil, o mercado de câmbio é dividido em 2 segmentos, livre e flutuante, que são regulamentados e fiscalizados pelo Bacen. Dá um stop aí. No Brasil, era câmbio livre e flutuante até a resolução que veio em 2005, onde essa resolução em 2005 unificou o mercado livre e o mercado flutuante. Então, hoje nós temos uma unificação. Só existe um mercado, né, um segmento de câmbio, que é o segmento com taxas flutuantes, ou o segmento do mercado flutuante, tá bom? Ou seja, as taxas, na verdade, são determinadas de forma pela lei da oferta e da procura. Flutua o preço do câmbio no Brasil, tá? O mercado livre é também conhecido como comercial e o mercado flutuante como turismo. Então, essa era uma outra distinção. O mercado livre era conhecido como mercado comercial ou dólar comercial, né?
que era utilizado nas operações, nos contratos de câmbio, exportação, importação e etc. O mercado flutuante era conhecido como câmbio flutuante ou dólar flutuante, ou turismo, tá? Câmbio turismo ou dólar turismo, que era o preço do dólar relacionado nas operações de compra e venda de moeda estrangeira para viagens, tá bom? Compra e venda de moeda e o traveler check, que era aquele cheque viagem. Então não existe mais o dólar comercial, o dólar turismo, tinha até o dólar paralelo, né, que era o câmbio negro. Hoje está tudo unificado, tá bom? Quando a gente fala em preço de dólar, eu envolvo preço de compra e preço de venda, seja para dólar comercial, operações de contrato de câmbio, seja para turismo, operações de compra e venda de moeda estrangeira. A margem da lei funciona um segmento denominado mercado paralelo, mercado negro ou câmbio negro. Então, fora da lei, que é o mercado ilícito, ilegal, nós tínhamos o mercado paralelo, o mercado negro ou câmbio negro, tá? Que era um mercado, ainda existe, né, esse mercado, que ocorre negociações de moeda estrangeira nesse mercado sem ser por um agente autorizado do Banco Central. Então, por exemplo, ó, eu não sou um agente autorizado do Banco Central, nem você, para vender e comprar moeda estrangeira, negociar. Mas nós, como pessoas físicas, podemos fazer isso, comprar de um agente autorizado. Agora, se eu compro moeda estrangeira de um agente autorizado e negocio com você, aí nós estamos falando de alguém não autorizado com alguém não autorizado, ou seja, mercado paralelo. Se eu negocio com você compra e venda de moeda estrangeira, nenhum dos dois está autorizado a negociar no mercado de câmbio, ok? Então, o mercado paralelo é quando as duas pontas não estão autorizadas pelo Banco Central para operar no mercado de câmbio. Tendo uma pessoa autorizada, aí eu falo que eu estou no mercado lícito. Todos os negócios realizados no mercado paralelo, bem como a posse da moeda estrangeira, sem origem justificada, são ilegais, é sujeito ao cidadão ou à empresa às penas da lei. Olha quanta informação a gente já tirou daqui, tá? Só do enunciado. Acerca do mercado de câmbio no Brasil, julgo os itens abaixo. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ir a uma instituição autorizada a operar em câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira. Como regra geral, para a realização das operações de câmbio, é necessário respaldo documental. Como regra geral, vou grifar aqui, como regra geral, para as operações de câmbio, é necessário respaldo documental. Tem exceção, professor? Tem. Quando a gente compra dólar, moeda estrangeira, quando a gente compra até 3 mil dólares americanos, essa é a exceção. Até 3 mil dólares americanos, eu não preciso de apresentar documentação. Eu só preencho os dados cadastrais, só informações, um boletim, uma boleta. Tudo bem? Então, ó, vou ler de novo com calma. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ir a uma instituição autorizada a operar em câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira. Então, qualquer um de nós ou pessoa jurídica pode comprar e vender moeda estrangeira, desde que faça isso com pelo menos do outro lado uma pessoa autorizada. Como eu disse, eu e você negociando moeda estrangeira, nenhum de nós somos autorizados, então é o mercado negro. Como regra geral, para a realização das operações de câmbio é necessário respaldo documental. Ou seja, de 3 mil dólares para cima, precisa de documentos. De 3 mil dólares para baixo, não há documentação, tá? Apenas informações de dados cadastrais. Perdão, né? 3 mil dólares para baixo, 3 mil dólares igual ou abaixo, não precisa de documento. Acima de 3 mil dólares, aí sim precisa a documentação. Visto que nas operações de câmbio são negociados direitos sobre moeda estrangeira, na grande maioria dos casos, os clientes não têm acesso à moeda estrangeira em espécie. Visto que nas operações de câmbio são negociados direitos sobre moeda estrangeira, na grande maioria dos casos, os clientes não têm acesso à moeda estrangeira em espécie. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Que as operações de contratos, exportação e importação, são muito mais expressivas e mais relevantes do que a compra e venda de papel moeda, de moeda em espécie.
Então, quando ele diz assim, ó, visto que nas operações de câmbio são negociados direitos sobre moeda estrangeira, na grande maioria dos casos, os clientes não têm acesso à moeda estrangeira em espécie. Na grande maioria dos casos. Por quê? O grande volume, a grande maioria dos casos, são as negociações de comércio exterior, exportação e importação, né? Uma minoria de casos, ou uma parcela não tanto significativa, é que compra e vende moeda estrangeira em espécie, manualmente. Excetuam-se as operações relativas a viagens internacionais, em que os clientes podem ter a moeda estrangeira em espécie no país. Ou seja, existe apenas, na verdade, existem várias modalidades de operações de câmbio. O ACC, o ACE, né, que são operações de exportação. Nós temos o FINIMP, que é o financiamento à importação. Nós temos as transferências de valores, remessas de recursos para o exterior, entre contas. Então, existem muito mais operações sem precisar da moeda em espécie do que propriamente as operações que precisam da moeda em espécie. Ou seja, mas tem uma que nós precisamos, que é quando nós vamos viajar para o exterior. Nós podemos comprar moeda em espécie. Então, olha só, excetuam-se as operações relativas a viagens internacionais em que os clientes podem ter a moeda estrangeira entregue em espécie no país. Perfeitamente. É obrigado fazer uma viagem com moeda em espécie? Hoje não, né? Porque nós temos o cartãozinho que faz o débito na nossa própria conta. Nem há necessidade mais de ter papel moeda ou moeda estrangeira para fazer a nossa viagem. Então, vamos ler e colocar o certo na questão. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ir a uma instituição autorizada a operar em câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira. Como regra geral, para a realização das operações de câmbio, é necessário respaldo documental. Tem exceção? Tem. De $3.000 para baixo. Visto que nas operações de câmbio são negociados direitos sobre moeda estrangeira, na grande maioria dos casos os clientes não têm acesso à moeda estrangeira em espécie. Na grande maioria. Mas existe um caso, ou excetuam-se as operações relativas a viagens internacionais, em que os clientes podem ter a moeda estrangeira em espécie no país. Certa questão? Vamos para frente. Pessoal, em que pese uma questão de 2002, houve alterações? Houve. Eu trouxe aqui para vocês. Mas tem muitos conceitos aqui que servem para 2014, tá bom? Próxima questão, 160. Visto ser obrigatório o registro da maioria das operações de câmbio realizadas no país, o SIS-Bacen é o principal elemento de que o Banco Central dispõe para monitorar e fiscalizar o mercado. A dúvida que gerou nessa questão foi o seguinte: professor, é o SIS-Bacen ou é o SIS-Comex? Olha só, o SIS-Bacen, sistema do Banco Central, e aí nós temos também o sistema de câmbio. O SIS-Bacen, ele é um sistema onde ele acompanha todo o registro de todas as operações de câmbio. O SIS-Comex somente registra operações relacionadas a comércio exterior, exportação ou importação. Então, por exemplo, se eu vou comprar moeda estrangeira, papel moeda, moeda em espécie, até $3.000, eu não preciso apresentar a documentação. Mas isso não significa que essa operação não é registrada no Banco Central. Qualquer operação que eu faço no Banco Central precisa de registro no SIS-Bacen, sistema do Banco Central. E o SIS-Comex? O SIS-Comex só cuida das operações relacionadas a comércio exterior. Então, uma compra e venda de moeda em espécie na casa de câmbio, independente do valor, se é $3.000 ou mais, vai ser registrado. Aonde? No SIS-Comex? Não, porque não é uma operação de comércio exterior. Vai ser registrado no SIS-Bacen, ok? $3.000 para baixo ou acima de $3.000 não está relacionado a registro, está relacionado a apresentar ou não documentação, respaldo documental, ok? Agora, a questão está errada por quê? Visto ser obrigatório o registro da maioria das operações, não é da maioria das operações. O registro é relacionado a todas as operações de câmbio. Todas as operações são registradas. $1.000, $500, precisa ser registrada, tudo bem? Ocorre que operações acima de $3.000, além do registro, precisa apresentar
documentos, tá bom? Então, quem cuida de acompanhar o registro é o Sisbacen, porque ele pega todas as operações de câmbio. O Siscomex só pega operações de comércio exterior. Então, visto ser obrigatório o registro da maioria das operações de câmbio realizadas no país, o Sisbacen é o principal elemento de que o Banco Central dispõe para monitorar e fiscalizar o mercado. Errada a questão, porque não é a maioria das operações de câmbio, sim todas. Próxima. Podem operar no mercado de câmbio apenas as instituições autorizadas pelo Bacen. Perfeito. O segmento livre é restrito aos bancos e ao Bacen. No segmento flutuante, além desses dois, podem ter a permissão para operar as agências de turismo, os meios de hospedagem de turismo e as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos também é autorizada pelo Bacen a realizar operações com vales postais internacionais limitados a $3.000 por operação. Certíssima a questão. Eu só quero fazer uma observação. No começo aqui fala, ó, podem operar no mercado de câmbio apenas instituições autorizadas pelo Banco Central. Correto. O segmento livre é restrito aos bancos e ao Bacen. E no segmento flutuante, além desses dois, podem ter a permissão para operar as agências de turismo, os meios de hospedagem e as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Galera, o que eu quero chamar a atenção é que segmento livre e segmento flutuante já foi unificado, tudo bem? Então não tem mais essa separação. Ah, o segmento livre é restrito aos bancos e ao Bacen. O segmento flutuante, não. Agora, o segmento cambial do mercado de câmbio, que é regido por taxas flutuantes, o segmento cambial contém todos esses agentes autorizados a operar no mercado de câmbio. Quem? Bancos, Banco Central, as corretoras, distribuidoras, correios, agências de turismo, hotéis e assim por diante. Tá bom? Então, cuidado. Essa questão estava certa porque foi uma questão de 2002 e essa unificação ocorreu em 2005. Mas hoje não dá para falar mais o segmento livre e o segmento flutuante. É um segmento só e, na verdade, unificou. O que pertencia ao segmento livre e ao que pertencia ao segmento flutuante foi unificado. Próxima questão. No mercado livre podem ser realizadas as operações decorrentes de comércio exterior. Ó, no mercado livre já não tem mais, é um mercado só, é único. Então, vamos ler assim. No mercado cambial podem ser realizadas as operações decorrentes de comércio exterior, ou seja, as atividades de exportação, importação, as relacionadas às atividades do governo, na esfera federal, estadual e municipal, as relativas aos investimentos estrangeiros no país e aos empréstimos a residentes sujeitos a registro no Bacen, e as referentes aos pagamentos e recebimentos de serviço. Correto. Todas essas operações, hoje, são feitas no mercado cambial, no segmento de câmbio. Não existe mais o mercado livre ou o mercado flutuante. Segmento livre ou segmento flutuante. Foram unificados em 2005. Então, vou ler agora como deveria ser. Essa questão está certa porque é de 2002, mas hoje ela estaria errada. Para ficar correta, deveria falar assim: no mercado cambial, podem ser realizadas as operações decorrentes de comércio exterior, ou seja, as de importação e exportação, as relacionadas às atividades dos governos na esfera federal, estadual e municipal. Por quê? O governo também importa produtos, o governo também exporta, o governo importa produtos, né? Vacinas, medicamentos, tem muita coisa que são importados, tá? Governos na esfera federal, estadual e municipal, as relativas aos investimentos estrangeiros no país, entrada de capital estrangeiro, por exemplo, um americano quer comprar ações na bolsa, aos empréstimos a residentes sujeitos a registro no Bacen, né? Empréstimos a residentes aqui no nosso país e as referentes aos pagamentos e recebimentos de serviços. Certa resposta. Próxima. A posição de câmbio representa o resultado entre as operações de compra e de venda de moeda estrangeira.
acrescida ou diminuída da posição do dia anterior. Essas operações são realizadas pelos estabelecimentos que podem operar em câmbio, com exceção das agências de turismo e dos hotéis, que devem observar os limites estabelecidos em regulamentação específica. Perfeito. Galera, o que é posição de câmbio? Posição de câmbio é a posição que você encontra em relação à compra ou venda de moeda estrangeira. Então, vamos imaginar que eu seja um agente autorizado, certo? Se eu comprei mais moedas hoje do que vendi, eu estou numa posição comprada. Se eu vendi mais moedas estrangeiras do que eu comprei, eu estou numa posição vendida. Então, posição comprada ou vendida vai estar relacionada ao net, né? Na verdade, ó, posição de câmbio representa o resultado entre as operações de compra e venda, ou seja, o net. Se eu vendi mais do que comprei, posição vendida. Se eu comprei mais do que vendi, posição comprada. Tudo bem? Certa resposta. Próxima questão. No mercado de câmbio, os adiantamentos sobre contratos de câmbio, ACC, são modalidades contratual de largo uso. Com relação às características desse contrato, julgue os itens seguintes. A primeira fase dos ACC ocorre quando a mercadoria já está pronta e embarcada, aproveitando-se ao máximo possível a variação cambial. Pessoal, a primeira fase do ACC ocorre quando a mercadoria já está pronta e embarcada? Errado. Ó, ACC é antecipação antes do embarque da mercadoria. O ACE, lembra do E, ACE, lembra desse último E, ou E, de embarque. O ACE é a antecipação após o embarque da mercadoria. O ACC é a antecipação antes do embarque da mercadoria. Então a questão está errada porque fala, a primeira fase do ACC ocorre quando a mercadoria já está pronta e embarcada. Aqui está o erro. Certo? A mercadoria pode estar até pronta, mas não embarcada. E outra coisa, geralmente o ACC, o exportador toma esse recurso para produzir a mercadoria. Próxima questão. O Banco Central do Brasil conceitua o mercado de câmbio como um ambiente abstrato onde se realizam as operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central. Bancos, corretoras, distribuidora, agências de turismo e meios de hospedagem. Ou entre estes seus clientes. Por que ambiente? Vou ler de novo. O Banco Central conceitua o mercado de câmbio como um ambiente abstrato. Por quê, gente? Porque não tem um local físico onde você compra e vende moeda estrangeira. Igual a Bolsa, por exemplo, né? Que é um ambiente também físico. Aqui não tem para câmbio. É abstrato. Onde se realizam as operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central. Bancos, corretoras, distribuidoras, agências de turismo e meios de hospedagem. Ou entre estes e seus clientes. Acerca desse tema, julgue os itens abaixo. No Brasil, todos os negócios realizados no mercado paralelo, o paralelo é o mercado ilegal, bem como a posse de moeda estrangeira sem ordem ou sem origem justificada, são ilegais e sujeitam o cidadão ou a empresa às penas da lei. Perfeitamente. Mercado paralelo é quando ocorre compra e venda, negociações de moeda estrangeira sem que uma das pontas seja autorizadas pelo Banco Central. Se eu comprar e vender moeda estrangeira com você, compramos e vendemos, nem eu, nem você somos autorizados. Então, nós estamos fazendo uma atividade ilícita, ilegal. Estamos no mercado paralelo, no mercado negro ou conhecido como câmbio negro. Próxima questão. As taxas de câmbio são livremente pactuadas entre as partes contratantes, ou seja, entre a pessoa física e a instituição autorizada, ou entre os agentes autorizados. Quando a gente vai comprar câmbio, moeda estrangeira, por exemplo, quando a gente vai comprar câmbio não, né? Quando a gente vai fazer operação de câmbio comprando ou vendendo moeda estrangeira, você chega lá na corretora ou no agente autorizado, ele fala, olha, preço de compra, preço de venda, já está o dólar. Só que esse preço de compra e preço de venda não foi estabelecido por ele, tudo bem? Foi livremente pactuado. Como? O mercado, a lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procura por moeda, mais o preço sobe. Quanto menos pessoas procuram por moeda, mais o preço cai, tá certo? É a lei da oferta e procura. Quanto mais moeda está sendo ofertada,
a oferta é maior que a procura, o preço cai. Quando a demanda ou a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Então fala, as taxas de câmbio são livremente pactuadas, perfeito, é o câmbio flutuante, entre as partes contratantes, ou seja, entre a pessoa física e a instituição autorizada, ou entre os agentes autorizados. Eu também, se eu vou lá na casa de câmbio, o dólar, o preço, nós temos uma referência que é o preço de mercado. Mas se o agente autorizado quiser negociar um preço diferente comigo, pode, não tem problema. É livremente pactuado, não é um câmbio fixo como existia no passado. Próxima. Então, essa daqui está certa. O Banco Central executa a política cambial definida pelo Ministério do Planejamento, regulamentando o mercado de câmbio e autorizando as instituições que nele operam. Também compete ao Banco Central fiscalizar o referido mercado, podendo punir dirigentes e instituições mediante multas, suspensões e outras sanções previstas em lei. Ó, o Banco Central executa a política cambial definida pelo Conselho Monetário Nacional, galera. É o conselho que fixa as normas e diretrizes da política cambial e o Bacen executa, regulamentando o mercado de câmbio e autorizando as instituições que nele operam. Também compete ao Bacen fiscalizar o referido mercado, podendo punir dirigentes, instituições mediante multas, suspensões e outras sanções previstas em lei. Gente, FAQ Câmbio lá no Google. Você entra no Banco Central, na página do câmbio, lá FAQ Câmbio, está exatamente do jeito que está lá. Óbvio que a CESP só trocou Ministério do Planejamento. Tá vendo, gente? Leia o site, que é importante. Acerca do mercado de câmbio, julgue os itens seguintes. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ir a uma instituição autorizada a operar em câmbio, para comprar ou vender moeda estrangeira. Como regra geral, para a realização das operações de câmbio, é necessário o respaldo documental, visto que nessas operações são negociadas direitos sobre moeda estrangeira. Repetiu a questão, ó. Banco do Brasil 2003, essa foi a primeira questão que falamos aqui, ó. Olha lá, Banco do Brasil 2002, ó, a 159 e agora a 163. Ele só tirou alguns pontos, entendeu? Cadê? Não, perdão. É a questão número 168. Ó. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ir a uma instituição autorizada a operar em câmbio para comprar ou vender moeda estrangeira. Precisa ir numa instituição autorizada. Como regra geral, para a realização das operações de câmbio, é necessário o respaldo documental. Gente, toma cuidado com a CESP quando ela fala assim, ó, regra geral. A regra geral é que precisa de documento. Tem exceção? Tem. $3.000 para baixo, não precisa apresentar documentação. Próxima questão. Podem operar no mercado de câmbio apenas as instituições autorizadas pelo Banco Central. O segmento livre é restrito aos bancos e ao Banco Central. Repetiu, ó. No segmento flutuante, além desses, podem ter a permissão para operar as agências de turismo, os meios de hospedagem de turismo e as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos também é autorizada pelo Banco Central a realizar operações com vales postais internacionais limitados a $3.000 norte-americanos por operação. Galera, questão repetiu, 169, ó, BB de 2003, olha a questão aqui, ó. Não vou comentar de novo porque eu já comentei. 161 na prova do BB de 2002, tá bom? Hoje não tem mais o segmento mercado livre e o segmento flutuante unificado, tá? O segmento livre foi unificado com o segmento flutuante. Hoje só existe um segmento, o cambial. Tudo bem, gente? Que é regulado por... As taxas são definidas pelo mercado flutuante, tá bom? 2005 houve a unificação. Próxima. Lúcia viajou aos Estados Unidos portando certa quantia em dólares norte-americanos, legalmente comprados em agência bancária no Brasil. Ao regressar ao Brasil, portava ainda em espécie um saldo de $1.000, em razão de sua estada nos Estados Unidos ter sido reduzida. Nessa situação, Lúcia poderá permanecer com os dólares remanescentes em seu poder, já que eles foram oriundos de processo legal de compra, podendo inclusive utilizá-los para pagamento de compras feitas no mercado nacional.
Galera, a questão vinha certa até aqui, ó. Nessa situação, Lúcia poderá permanecer com os dólares remanescentes em seu poder. Pode. Se ela quiser guardar embaixo do colchão, no cofre da casa dela, ela pode. Já que eles foram oriundos de processo legal de compra, né? Origem legal. Podendo, inclusive, utilizá-los para pagamento de compras feitas no mercado nacional. Aí não. Para pagar contas, não. Eu devo para você, você tem uma loja. Eu vou lá na tua loja e compro roupas e pago com dólar. Eu não sou autorizado, nem você é, então nós estamos falando de um mercado paralelo, câmbio negro, mercado negro ilegal. Questão errada. Próxima. O que diferencia o adiantamento sobre cambiais entregues do adiantamento sobre contrato de câmbio é que no primeiro, o exportador recebe a moeda nacional antes de embarcar a mercadoria, servindo esta como apoio financeiro à produção da mercadoria. E no segundo, a moeda nacional é entregue após o embarque da mercadoria, representando na prática a antecipação do pagamento de exportação. A CESP inverteu, galera. Ó, o que diferencia o adiantamento sobre cambiais entregues, ACE, entregue, ACE, o E de embarque, do adiantamento sobre contrato de câmbio, é que no primeiro, o exportador recebe a moeda nacional após o embarque da mercadoria, não é antes, é após o embarque da mercadoria, servindo esta como apoio financeiro à produção da mercadoria. E no que é o ACC, a moeda nacional é entregue antes do embarque da mercadoria, representando na prática a antecipação do pagamento à exportação. Então, olha só, ACC, antes de embarcar. ACE, lembra do E, embarque, após o embarque da mercadoria. E agora, Banco da Amazônia 2012, 3 questõezinhas para a gente acabar mercado cambial. Julgue os itens a seguir, que trata do mercado de câmbio das instituições autorizadas a operar nesse mercado e das suas operações básicas. No mercado secundário de câmbio, a moeda estrangeira é negociada entre as instituições integrantes do sistema financeiro e migra do ativo de uma instituição para o de outra, não havendo, nesse caso, fluxo de entrada da moeda estrangeira no país nem saída. O mercado cambial, nós também temos 2 mercados, o primário e o mercado secundário. O mercado primário ocorre quando há entrada ou saída de moeda estrangeira no país. Então, por exemplo, viajantes, né? Exportadores, importadores, quando eu exporto, entra moeda estrangeira. Quando eu importo, sai moeda. Tudo bem? E quando eu viajo, eu também levo moeda para fora. Então, o mercado primário é o mercado onde são negociados moeda estrangeira e essas moedas têm entrada ou saída no nosso país. Geralmente, quem negocia no mercado primário são exportadores, importadores, viajantes e etc. O mercado secundário, a moeda não sai do país. É passada de um ativo para outro. É o mercado interbancário. É quando ocorre uma negociação entre um agente autorizado com um banco ou entre bancos, tá certo? Então, passa de um lugar para outro, mas a moeda não saiu do país. Então, fala, ó, no mercado secundário de câmbio, a moeda estrangeira é negociada entre as instituições integrantes do sistema financeiro. Entre as instituições integrantes do sistema financeiro, corretora, bancos de câmbio, emigra do ativo de uma instituição para outra, não havendo, nesse caso, entrada ou saída de moeda estrangeira no país. Próxima questão. A estrutura do mercado cambial é composta por bancos, exportadores e importadores, não incluindo a Bolsa de Valores. Galera, corretoras de títulos e valores imobiliários, distribuidoras de títulos e valores imobiliários são aptas a operar no mercado de câmbio, são agentes autorizados. Você não negocia dólar na Bolsa, na BMF? Você não negocia contratos de câmbio na BMF? Sim. Através das corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Então, a estrutura do mercado cambial inclui a Bolsa de Valores, porque na Bolsa há negociações de moeda estrangeira, de câmbio, de dólar, tudo bem? De ouro. E essa negociação, obviamente, é feita por agentes autorizados. Por isso que a Bolsa está dentro da estrutura do mercado cambial. Então, quando fala não incluindo a Bolsa de Valores, está errada. Lá no FAQ, câmbio do Banco Central, tem lá quem são os agentes autorizados a operar no mercado cambial.
Por fim, última questão, são exemplos de operação de câmbio manual, definida como a compra e venda de divisas estrangeiras, letras de câmbio, cheques e ordens de pagamento. Galera, câmbio manual, compra e venda de moeda em espécie. Manual, você põe a moeda, o papel moeda na mão, espécie, tudo bem? Então, são exemplos de operação de câmbio manual, compra e venda de moeda em espécie. A questão está errada. Terminamos agora, porque fala que está errado, porque fala que é cheque, ordem... Não. Câmbio manual é compra e venda de moeda em espécie. Terminamos câmbio, na próxima aula a gente volta. Um abraço, até mais.